Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro. Você vai ver nesta edição que a soja no estado do Mato Grosso, no acumulado do ano, teve uma valorização de 27%. Goiás reduz a sua estimativa para a produção de soja. Ela fica abaixo dos 10 milhões de toneladas. Você vai saber como é que estão os trabalhos com o milho primeira safra no estado do Paraná. E falando em Paraná, os cafezais do estado recuperaram a produtividade neste ano e a safra foi 132% maior. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora no Agricultura BR. Depois de uma segunda-feira de dia terminando com a soja em queda na Bolsa de Chicago, a terça-feira abriu com a soja operando novamente em alta. Vamos conferir como é que estão os negócios agora. Então, nós temos aqui soja no nosso painel, agora trabalhando dentro da estabilidade. Juliana, nas posições de mais curto prazo, você pode observar em casa que as posições já estiveram com valores bem mais elevados. Neste momento, a posição de janeiro vem com 0,05% de alta a $8,91 mais 75 por bushel. Esse valor já chegou até 8,95 nesta terça-feira. Março, $8,91 por bushel, está totalmente estável em relação ao fechamento de ontem. Maio, $8,97 por bushel, alta de 0,02%, portanto estável também. E julho vem com negócios a $9,03 mais 75 por bushel, recuo de 0,02%. Posição de julho hoje já chegou a ser negociada a $9,07 por bushel. Ontem, aqui no Brasil, o grande destaque voltou a ser o dólar, que rompeu mais uma vez a casa dos R$4. Moeda americana fechou o dia ontem cotada a R$4,02 aqui no país. Nesta terça-feira, o dólar já recuava um pouquinho e é o que a gente vai acompanhar agora então. Veja com a gente, moeda americana cotada agora aqui no país a R$3,98 mais 5, com queda de quase 1%. Ela reduz 0,94% agora em relação ao fechamento de ontem. Bom, você vê o dólar recua um pouco no Brasil, mas ainda muito próximo da marca de R$4 por dólar. Vamos saber como é que está então o dólar. Nós temos acompanhado nos últimos programas o dólar fora do país para ver se está tendo alguma correlação entre um e outro. Ontem não tinha nenhuma, as questões eram internas aqui no Brasil. Nós temos aqui, daqui a pouco, o pessoal já mostrou a soja lá no estado do Mato Grosso, não tem problema. Daqui a pouco nós vamos trazer. Agora sim, não, se não tiver, não tem problema, mas o dólar index, que é um indicador importante para mostrar como é que estão os negócios com dólar, e o dólar index cai neste momento, está com 98.158 pontos. Esse indicador mostra como é que está o dólar frente às principais moedas no mundo e neste momento vai recuando 0,28% nesse importante indicador que mostra a moeda norte-americana. Neste momento, então, o dólar cai fora do Brasil e cai no Brasil também. Bom, a gente segue com o programa trazendo para você agora em destaque o preço da soja, mas no mercado físico do Brasil, preço no estado do Mato Grosso. Exatamente, Juliana. Olha, a valorização no acumulado do ano foi forte. Você vai acompanhar agora um levantamento da agência Rural Business que mostra o que aconteceu entre o ano inteiro, dividido por trimestres, mais um comparativo entre o primeiro e o quarto trimestre, que também está quase encerrando. Ontem nós falávamos a respeito desse tema, também mostrando outros dados, principalmente em relação ao dólar, e nós destacávamos que quem tinha ainda soja para vender vai fazer bons negócios, muito provavelmente, porque é ameaça, de certo modo há uma ameaça. Ontem você viu um levantamento aqui do Agricultura BR que mostrava o que acontecia em alguns dos principais estados brasileiros. Naquele momento, no meio do programa, a ProSoja de Goiás também enviava os seus dados, daqui a pouco nós vamos trazer os destaques. Lá em Goiás também recua a previsão de produção de soja, mas o que acontece? Tem uma certa reação em Chicago e aqui no Brasil, por conta do dólar e também outros fatores, nós temos o valor da soja subindo em vários
estados e é o caso do estado do Mato Grosso. Nós vamos ver agora esse estudo mostrando aqui o acumulado do ano, média trimestral. A média do primeiro trimestre foi de R$ 53,48, segundo trimestre R$ 55,73, no terceiro trimestre já tem uma alta um pouco mais decisiva para R$ 62,66, esse é um valor médio, e o quarto trimestre até o momento trazendo uma média de R$ 67,90 por saca de 60 quilos. Portanto, você vê aqui uma clara valorização desses números. E aqui, comparando o primeiro trimestre com o quarto trimestre, você tem aqui uma alta de 27% para o valor praticado no estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, portanto, 27% em relação àquilo que vinha acontecendo. Olha só, os números oficiais da produção mato-grossense mostram uma situação da Conab, mostrando que são cerca de 29 milhões de toneladas que devem ser produzidas no estado. Os números mais atualizados do IMEA, você acompanhou na última semana e também ontem aqui no Agricultura BR, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aponta para 28 milhões e 30 mil toneladas produzidas no estado do Mato Grosso, mesmo com uma área maior. Isso porque há perdas muito fortes no norte do estado, coisa que você vai conferir ainda hoje aqui na nossa reportagem, mostrando um pouco da produção mato-grossense. E a gente continua destacando o estado mato-grossense, porque ele é o maior produtor de soja do Brasil e também do mundo. As informações agora são a respeito do clima, porque ele foi bastante prejudicial à produção de soja nesta temporada por lá. E as chuvas que foram, a falta delas foi a grande vilã, elas continuam irregulares no estado. Para isso, a gente vai voltar a falar com a Graziela Gonçalves hoje, então, para saber como fica a condição climática para o Mato Grosso. Oi, Graziela, boa tarde para você. Traz para a gente, por favor, detalhado como que deve ficar a previsão do tempo lá no estado mato-grossense. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Como você disse, as chuvas seguiram bastante irregulares no estado do Mato Grosso. Isso trouxe muito problema aí para o desenvolvimento da soja no estado. O que a gente vê agora aqui na imagem de satélite é que até tem uma ou outra nuvem mais carregada sobre o estado, mas a chuva mesmo não caiu de maneira generalizada e é por isso que o nível de umidade do solo está bom em algumas regiões e ruim em outras. A gente vê aqui nessas áreas mais a oeste que as últimas chuvas, que foi principalmente dessa última semana, trouxeram então uma melhora com relação a essa qualidade do solo e também nessas regiões aqui, mas ainda tem outras regiões onde essa chuva não foi nada satisfatória e o nível de umidade do solo, olha, já segue ainda bem baixo. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda não é de uma chuva generalizada, infelizmente. A gente vê que até chove um pouquinho mais no extremo norte aqui do estado, acumulados em torno dos 30 milímetros, mas nas demais regiões a chuva ainda segue com baixos acumulados e muito mal distribuída, e é o que a gente espera para o próximo período, quando esse acumulado mal vai passar dos 5 até no máximo 15 milímetros. Em algumas regiões aqui do sul, nem tem previsão de chuva. Juliana. Tá certo, Graziela. Obrigada então pelas informações. Já já ela volta com outros destaques do tempo. Fabiano. Juliana, nós continuamos trazendo destaque para os estados e ontem nós trazíamos 4 estados em relação à produção e também à expectativa. O que o clima tem feito com esses estados? Nós verificamos ontem que no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, ainda não há indicativo de diminuição de produção, mesmo com as chuvas um pouco mais fortes que acontecem, principalmente do centro do Mato Grosso do Sul para baixo. Aliás, hoje nós temos mais um relatório do estado do Paraná que vai ser trazido daqui a pouco. Já no Rio Grande do Sul, o excesso de chuvas diminui a expectativa de produção e no Mato Grosso também reduz, mas é pela falta de chuva, como a Graziela acabava de destacar. E nós prometimos, e tinha até muito telespectador de Goiás que estava pedindo os números para o estado de Goiás e nós recebemos ele, inclusive, durante o programa, enviado pela ProSoja. Obrigado pela participação. A ProSoja fez o levantamento, divulgou no dia de ontem e mostra a seguinte situação, muito parecida com no Mato Grosso. Norte e Nordeste do estado de Goiás pode apresentar quebra na safra de soja de até 30%, de acordo com a Associação dos Produtores. A safra está estimada agora abaixo do que estava sendo. Isso porque o estado de Goiás ele deve produzir agora, de acordo com a ProSoja, 9 milhões e 800 mil toneladas, bem abaixo dos mais de 10 milhões e 400 mil que eram previstas anteriormente. É o que nós vamos ver agora no gráfico. Nós temos aqui uma análise gráfica mostrando a estimativa da Conab, 10 milhões e 460 mil,
A estimativa da ProSoja em outubro, 10 milhões e 400 mil, e agora a estimativa atual, 9 milhões e 800 mil toneladas, é a estimativa nova da AproSoja, derrubando então bastante até a produção no estado de Goiás, diminuiu aqui em pelo menos 600 mil toneladas a produção no estado de Goiás por conta da seca. De acordo com os dados da ProSoja, são 3 milhões 350 mil hectares que serão cultivados com soja. Isso representa, comparado à temporada passada, um aumento de 0,35%, mas a produção também deve ser menor. Um dado sobre essa região norte do estado de Goiás, ela não tem a expressão dela em produção, não está entre as maiores produtoras do estado, mas é que tem a maior produtividade. Na última safra, a temporada 14 e 15, foi aquela que apresentou os melhores números. Juliana. Fabiana, agora a gente segue falando sobre o clima no Brasil e trazendo destaque agora então para o estado goiano. A gente fala mais uma vez com a Graziela, que tem as informações para a gente. Graziela, quais são as previsões então para o estado de Goiás? Olha, a gente vê aqui já nesse mapa de umidade do solo que, como disseram, né, a gente vê que no norte a produção da soja acabou sendo menor e é, consequentemente, o mesmo lugar onde os índices de umidade do solo são menores e, consequentemente, também é onde a chuva foi menor. A gente vê que em toda a metade sul do estado ainda temos valores mais satisfatórios de umidade do solo e, ao longo dos próximos dias, a previsão vai até ser de chuva, só que ela continua bem mal distribuída. Até teremos alguns acumulados um pouco melhores, especialmente nessa metade mais ao sul, 15 até no máximo 30 milímetros, e nas áreas ao norte, infelizmente, ainda não chega nenhuma chuva muito significativa. Para o próximo período, que vai do dia 27 ao dia 31 de dezembro, o problema é que essa chuva diminui ainda mais e segue ainda mais isolada. Então, esse será o problema ao longo dos próximos dias. E nas áreas mais ao norte, a gente vê que o acumulado, por enquanto, não vai ser suficiente para elevar os níveis de umidade do solo. Eu volto com você. Ok, Grazi, obrigada pelas informações. Até já. Por aqui a gente continua destacando essa falta de chuva que nessa safra trouxe muitos prejuízos aos produtores, em especial no estado do Mato Grosso. A gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pelo Valdir Pacheco, onde ele mostra que algumas lavouras do estado mato-grossense tiveram de fazer o replantio da cultura, enquanto outras tiveram uma baixa na produtividade. Acompanhe com a gente. Após quase 5 anos batendo o recorde de produção a cada safra de soja, Mato Grosso, nesta safra 2015-2016, não vai atingir a produção da safra 2014-2015. Eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Laércio Lenz. Laércio, como é que está a produção dos produtores aqui na região com esse fator climático aí que está preocupante? É bem preocupante, muito complicado. A gente já começou com o problema de clima desde o início do plantio. A gente teve umas chuvas aí em setembro, parecia que ia alinhar, que o plantio ia ser normal. E deu uma chuva em setembro, tivemos veranicos no meio do plantio, tivemos muito replantio, inclusive, em torno de 10% da área do município foi replantada. Isso é um valor muito alto, porque pelo que planta o município de Sorriso, nós tivemos em torno de 60 mil hectares de replantio. E algumas pessoas tiveram que replantar novamente, então vamos dizer assim, é um triplantio. E infelizmente a situação de muitas propriedades, inclusive a maior parte das propriedades do município, está aí com situação regular a ruim. E a situação está agravando cada vez mais, porque as expectativas de chuva são muito baixas, continuam chuvas localizadas, e onde a chuva não está pegando, realmente tem soja literalmente morrendo por falta de água. Quer dizer, a soja que está plantada aí, em termos de produção, não pode considerar? Com certeza, se você hoje for chover normal, a quebra vai ser grande. E cada dia que se estende esse veranico, essa seca, vamos dizer assim, que já não é mais um veranico, dá para considerar uma seca, porque tem propriedades aí que em 60, 80 dias aí que foi plantado, teve 50 centímetros de chuva. Então, assim, dá para considerar uma seca, não é um veranico. Então, cada dia que se alonga mais esse período sem chuva, mais vai aumentar o prejuízo, mais vai diminuir a produtividade. E a gente não tem hoje como estimar essa produção ainda, que está muito localizada, muitas áreas assim piores, outras um pouco melhores, mas assim, com certeza a perda vai ser grande, não só para o município de Sorriso, como para toda a região. Uma certa quantidade de área foi plantada aí até a primeira quinzena de outubro, que daria uma condição aí de você colher até final de fevereiro para fazer uma safrinha de milho dentro de um período adequado, de janela de plantio. Porém, assim, a gente está vendo as meteorologias aí que para mês de abril e maio também não são boas as chuvas. Então a gente até aconselha os produtores a plantarem dentro da janela ideal realmente. Não extrapolar a janela ideal,
porque é perigo também de faltar chuva lá na frente. Então é um ano realmente de pouca chuva. Não quer dizer que porque atrasou a chuva agora, não está chovendo agora em meio de outubro, novembro, dezembro, que vai chover até março, abril, maio, vamos dizer assim. Então é um ano de muita cautela, um ano que o nosso custo aumentou bastante em função do dólar. Então a gente já vinha com uma defasagem aí de lucratividade em função de custo de produção. E agora com essa questão de clima, então realmente virou uma situação calamitosa aqui para a nossa região. Os produtores que praticam o SPD, Sistema de Plantio Direto, nesse período agora faz uma diferença muito grande, né? Com certeza a palhada faz uma diferença. Infelizmente as lavouras com palhada também não estão boas, mas com toda certeza, onde tem uma boa palhada e tem um bom perfil do solo, você percebe alguma diferença. Com toda certeza a lavoura vai se desenvolver um pouco melhor. Mas assim, é um ano com clima muito ruim, muito adverso. Então assim, estamos tendo problema também em áreas de plantio direto. Com certeza as áreas de plantio aí que foi preparado, algumas pessoas fizeram um trabalho melhor, pensando numa produtividade melhor, inclusive fazendo uma subsolagem, fazendo uma calagem, depois gradeando a terra. E infelizmente, deixando com pouca palha, com certeza essas áreas estão piores, sim. Estão comprometidas, né? Estão mais comprometidas que as outras. Não que aquela que tem palhada não esteja comprometida também. Ok, Lércio, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E no próximo bloco você acompanha aqui com a gente quais são os efeitos do clima, mas desta vez do excesso de chuva nas lavouras de feijão do Rio Grande do Sul. Você vai ver também que as lavouras de milho, primeira safra no estado do Paraná, entram em fase de maturação. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta terça-feira. Hoje você está vendo aqui com a gente os efeitos do clima em diferentes culturas do Brasil. Dessa vez a gente fala um pouquinho mais a respeito do excesso de chuvas em algumas culturas. Bom, no estado do Rio Grande do Sul chove muito e isso, claro, traz um estresse hídrico por excesso, saturação de água e isso prejudicou bastante a cultura de feijão no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conferir agora na reportagem da Viviane Lara como é que está o desenvolvimento e os resultados, também resultados que trazem prejuízos para o produtor. No Rio Grande do Sul, a área destinada ao feijão foi de 5% menor que no ano passado. São 43 mil hectares semeados com a cultura. E a estimativa inicial de produtividade era de 1.400 quilos por hectare. Mas as precipitações devem atrapalhar os resultados. Está chovendo muito e são pancadas violentas de chuva, 150 milímetros numa noite. Está prejudicando. Esse feijão ele já deixou de emitir novas flores, ele está interrompendo quase o ciclo e talvez com menos de 90 dias ele vai completar o ciclo. Então isso são perdas em produtividade. O excesso de umidade favoreceu o aparecimento de fungos e bactérias, onerando ainda mais a lavoura. Eduardo, todo ano, planta em torno de 90 hectares de feijão. Com a presença do El Ninho, o aparecimento de doenças este ano foi mais intenso, exigindo maior manejo de produtos. E o custo da lavoura, que já estava alto, deixa o produtor com uma margem ainda menor de lucro. Está em torno de 40% mais caro do que o ano passado a nossa lavoura. E até porque tem esse problema de precipitação de mais de chuva, acabou nos fazendo utilizar mais produtos e acabou, na verdade, ficando mais caro ainda a lavoura. Então, nós estamos com uma lavoura com um custo bem alto até. A comercialização instável é outra preocupação do produtor. O feijão ele tem uma característica de oscilar muito o preço. Então, assim, a gente está a 30 dias da colheita e pode ser que o preço oscile até 40% do valor que está hoje. Hoje estaria um valor médio para, vamos dizer assim, vai ter uma margem ainda, mas pequena devido ao custo muito alto. A grande vantagem é que aquilo vai conseguir fazer 2 safras, né? Ele vai colher agora o feijão e planta em janeiro, já planta soja de novo, né? Viviane Lara para o SBA. Bom, e assim como no Rio Grande do Sul, o estado do Paraná também se preocupa em relação à qualidade do feijão cultivado. Segundo o boletim divulgado na manhã de hoje pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, 23% das lavouras
plantadas com feijão de primeira safra se encontram em condições medianas e 9% estão em condições ruins. O estado paranaense, que é o maior produtor de feijão do Brasil, já tem 10% da área colhida. A gente confere agora, então, como estão as cotações desse grão lá no estado do Paraná. Seguindo com o programa, você acompanha com a gente agora mais movimentação de mercado para os grãos aqui no Brasil. Dessa vez a gente fala um pouquinho sobre os negócios com o arroz no cenário físico nacional. Bom, os preços, você que é produtor de arroz do estado gaúcho em especial, se lembra bem que no meio do ano ele estava cotado no estado a R$ 33,00 a saca. Nos últimos meses veio ganhando preço, já atinge a casa dos R$ 40,00. No último dia teve uma leve queda, mas ainda assim continua neste patamar elevado. A gente acompanha agora então a cotação do arroz em casca feito pelo CPEA. No dia de ontem ficou negociado a R$ 40,86 pela saca de 50 quilos. Esse valor sofreu uma leve redução de 0,22% no dia e no acumulado do mês também já acumula perdas. A perda chega a 1,35%. Ainda assim, a gente vale lembrar que as cotações seguem sim em patamares elevados. Agora a gente acompanha como estão as cotações do arroz beneficiado. A Agricultura BR traz agora os destaques para o mercado internacional do trigo, trigo que operava hoje em alta um pouco mais cedo. Vamos saber como é que estão as operações na Bolsa de Chicago neste momento e nós trazemos aqui as posições de mais curto prazo em alta. Posição de março vem com elevação de 0,41% a $4,81 por bushel. Maio vem com negócios a $4,88 mais 25 bushel, alta de 0,41%. Julho, $4,95 mais 75 por bushel, alta de 0,5%, enquanto setembro vem com negócios a $5,05 o bushel, alta de 0,39%. Neste momento, as 4 posições de mais curto prazo vêm no valor mais alto de negociação desta terça-feira. Destaque agora para o trigo no mercado físico nacional. No dia de ontem, sofreu mais uma leve redução, acumulando um pouco mais de perdas neste mês de dezembro. O que acontece com o mercado do trigo atualmente, segundo pesquisadores do CPEA, é de que os moinhos já estão abastecidos, não estão fazendo novas compras porque já abasteceram os seus terminais, com os temores de que neste fim de ano, com as festas de fim de ano, haveriam dificuldades para fazer a compra do cereal. Com as compras então já feitas, os compradores estão retraídos e por isso não há muita movimentação no mercado. Mesmo assim, os preços seguem sustentados. A gente acompanha agora quanto está sendo negociada então a tonelada do trigo no estado paranaense. Você vê a cotação do dia de ontem, R$ 727,15. Ela teve uma redução de quase 0,5% em relação ao fechamento da última sexta-feira, que foi de pouco mais de R$ 730. E no acumulado do mês de dezembro tem queda no estado paranaense de 0,55%. Bom, o estado do Paraná é o maior produtor de trigo do Brasil. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul. Por isso eu trago aqui para você também agora a cotação por lá de acordo com o CPEA. No dia de ontem, a tonelada do trigo foi negociada a R$ 644,38. Sofreu uma leve redução também, mas no acumulado do mês, lá no estado gaúcho, já tem alta de 3%.
Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem informações sobre a condição das lavouras de milho de primeira safra no estado paranaense. Bom, e por falar em Paraná, você vai ver ainda hoje que os cafezais por lá se recuperaram e tem uma produção 132% maior. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2015 comemorando bons resultados, tanto para a safra de soja quanto a de milho safrinha. Bom, nós vamos ver agora uma entrevista que o repórter Caio Serrinoli fez com Cristiano Bortolotto, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul e que comentou os resultados do ano de 2015. E nós estamos no Sistema FamaSul para falar sobre o balanço de 2015 com o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja MS. Cristiano, esse balanço de 2015, o que você poderia falar para a gente do que aconteceu aqui no estado, aqui em Mato Grosso do Sul, no nosso agronegócio? Grandes resultados para a agricultura, um aumento de 6% na produção de soja, um aumento de 9% na produção do milho safrinha, uma safra de soja com alguns pontos, a 14 e 15, com algumas regiões com dificuldade na produção, mas muito pontuais e fez com que tivemos um aumento significativo na sua produção. A safrinha foi uma safrinha excepcional, uma safra, vamos dizer assim, uma segunda safra muito importante para o nosso estado e que trouxe aí uma rentabilidade importante para o produtor rural, para ele poder criar as formas de poder fazer novos investimentos no aumento de sua produção. Esse ano o produtor sofreu bastante com essa variação cambial e com os custos de produção, né? Ele vem aí sofrendo ao longo de agosto para cá, né, quando começou essas grandes oscilações cambiais, mas nós temos aí um mapeamento de que o produtor ele tomou a decisão certa, fez a aquisição dos seus insumos no momento correto e fez a comercialização também da sua safra em momentos corretos e a gente tem uma expectativa de uma excelente safra 15/16 com bons resultados dessa safra de soja que vem aí sendo tratada agora e que vai iniciar o plantio no mês de janeiro. A expectativa para 2016 é uma expectativa de alta produtividade e de alto rendimento para o produtor. Justamente, temos uma expectativa de boas produtividades e o rendimento, é claro, ele vai ser muito atrelado às condições econômicas do nosso país. Cristiano, uma situação que a gente sempre coloca é a questão da produção, mas principalmente também do armazenamento. É necessário locais para o armazenamento dessa produção, né? Como é que está Mato Grosso do Sul nessa situação? Nós temos capacidade para armazenar o que o estado produz, é necessário ainda mais investimento? Infelizmente nessa parte, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro, nós temos um déficit muito grande de capacidade de armazenagem. Não temos aí nem próximo a um espaço para 1 quilo de produto colhido, de espaço de armazenagem. Nós temos aí cerca de meio, a metade do que nós produzimos ao longo do ano de espaço de armazenagem. Isso é uma preocupação muito grande porque acontece que quando nós vamos colher a gente tem que estar tirando o produto e isso causa algum custo a mais para o produtor rural por conta disso. Essa preocupação é muito grande, necessita de muito investimento ainda nessa área. Para que esses investimentos ocorram, precisa de alguns planos econômicos, planos de incentivo a esses
esses tipos de investimentos, tanto estaduais como federais, e que a ProSoja ela vai sim buscar ao longo do seu trabalho poder dinamizar e aumentar a capacidade de armazenagem do nosso estado. Cristiano, obrigado pela participação aqui no SBA. Então é isso, essa é uma análise do balanço de 2015 em relação à soja e a expectativa para o produtor no próximo ano de 2016. Caio Serrinoli para o SBA. Bom, já no estado paranaense, o plantio do milho de primeira safra foi concluído neste mês de dezembro. E segundo o boletim divulgado hoje pelo Departamento de Economia Rural do estado, a maioria das lavouras se encontra em boas condições. 10% delas estão em condições ruins ou medianas. Apenas 1% é considerada a condição ruim. Em relação ao desenvolvimento das lavouras, 70% delas já se encontram em fase de maturação, de floração ou frutificação e 4% delas já estão em fase de maturação. Bom, o estado cultivou cerca de 430 mil hectares com milho de primeira safra, registrando uma queda de 21% em relação à área plantada em relação ao ciclo anterior. Essa área, como a gente bem sabe, foi perdida para a soja, que tem maior rentabilidade. Os trabalhos de colheita devem começar no estado paranaense já no mês de janeiro. A gente segue falando de milho aqui no Agricultura BR. Destaques agora para o mercado físico do cereal. A gente começa, na verdade, falando do mercado futuro, o milho negociado na BMF Bovespa. Vamos ver como estão os negócios hoje, então? Veja só, negócios para 2016, operando na maioria das posições em alta. A posição de janeiro tem o maior número de contratos negociados agora, são 560, e negocia a saca de 60 quilos do cereal a R$ 36,95. Essa posição vem com alta de 0,30%. Março do ano que vem tem 250 contratos e negocia a saca a R$ 38,15. Esse valor vem quase na estabilidade em relação ao fechamento de ontem, apontando leve alta de 0,03%. A posição de maio tem apenas 20 contratos, negocia o milho a R$ 37,15, enquanto setembro do ano que vem, essa posição vem com queda. Setembro tem queda de 0,56%, negócios a R$ 35,40. Bom, agora sim a gente parte para o mercado físico do Brasil. A gente vai acompanhar agora o indicador Milho Brasil da Agência Rural Business, que é um cálculo feito com 8 estados produtores do país, levando em consideração o valor mínimo e máximo praticado diariamente em cada um desses estados produtores, para a gente chegar a uma média nacional. Vamos acompanhar então no gráfico, você vê comigo o indicador Milho Brasil da Agência Rural Business, mostrando aqui os preços dos últimos 30 dias, do dia 21 de novembro até 21 de dezembro. Ontem, portanto, dia 21, segunda-feira, a saca ultrapassou os R$ 30, fechou o dia negociada a R$ 30,53. Esse valor teve uma alta de 1,16% em relação ao fechamento da última sexta-feira, dia 18 de dezembro. Nos últimos 30 dias, tem uma alta considerável também, de mais de 7%, a alta chega a 7,25%. Fabiano. Por aqui nós vamos conferir agora como é que estão, Juliana, os negócios com o milho na Bolsa de Chicago e o dólar também. Vamos trazer o primeiro destaque aqui no Agricultura BR, começando pelo dólar. O dólar amplia um pouco a queda no dia de hoje, vem operando abaixo de R$ 4,00 nesta terça-feira, com um recuo de 1,06%, negociado a R$ 3,98 mais um, portanto, dólar hoje com queda de 1%, ainda assim com um valor interessante, muito próximo a
R$ a moeda norte-americana negociada no Brasil. Agora nós vamos trazer os números para o mercado internacional do milho. Nós temos aqui milho negociado em Chicago, o pessoal vai trazer aqui para nós, colocando como é que está a situação, que vem em alta. Nós temos aqui a posição de março a $3,73 por bushel, uma alta de 0,26% no mais curto prazo. Maio, $3,79 mais 25 por bushel, com uma alta de 0,33%. Julho, $3,85 o bushel, alta de 0,26%. E setembro, $3,88 mais 25 por bushel, alta de 0,12%. Olha, os Estados Unidos já apresentaram ontem o seu relatório que mostram as inspeções, os embarques com as mais variadas culturas. E essas mais variadas culturas apresentaram a alta, principalmente para o milho. O milho, comparando a semana do dia 10 até o dia 17, teve uma elevação de 23%, frente à semana do dia 3 até o dia 10. E é o que nós vamos trazer agora nos gráficos que mostram o que está acontecendo com os embarques norte-americanos. Nós temos aqui o embarque norte-americano para 16 semanas. Você vê aqui a safra 15-16 em 1.000 toneladas. Então, aqui comparando uma semana com a outra, entre os dias 10 e 17, 718.888 toneladas. Essa foi o volume que foi exportado na semana do dia 10 até o dia 17. Entre 3 e 10 foram 566.835 toneladas na semana anterior, portanto, do dia 3 até o dia 10. Esse número mostra que a última semana teve um embarque realmente melhor, 23% superior. Vamos ver agora o acumulado para 16 semanas. Então, aqui nós temos 16 semanas, muda aqui um pouquinho, porque nós estamos falando em milhões de toneladas. E a temporada 14-15, em 16 semanas, trazia um embarque de 10.980.000 toneladas. O embarque na temporada 15-16 é mais baixo, 8.540.000 toneladas de milho. No próximo bloco tem os destaques para o café. Você vai ver que o estado paranaense recuperou a produtividade dos seus cafezais. E olha, ainda hoje você vai ver aqui que esses números que nós temos apresentado da safra brasileira em diversos estados, como Mato Grosso, como o estado de Goiás e Rio Grande do Sul, apresentando diminuição na safra, uma certa quebra, diminuição na produção de soja, pode levar os valores da soja em Chicago. Assunto já ainda hoje aqui do Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e o destaque de início desse bloco são que os cafezais no estado do Paraná recuperaram a produtividade. É isso mesmo, neste ano de 2015, os cafezais do estado paranaense recuperaram a produtividade depois da geada forte do ano passado, que prejudicou bastante a produção. A colheita por lá foi concluída em outubro e a produção deste ano foi de 1.290.000 sacas de 60 quilos. 132% acima do colhido no ano anterior, ou seja, mais do que o dobro. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Departamento de Economia Rural do Estado. Segundo a entidade, o clima deste ano foi extremamente favorável à cultura. Apenas no mês de julho é que choveu acima da média, prejudicando os trabalhos de colheita e a qualidade da bebida. Quanto à comercialização, outubro registrou o maior volume de vendas, com os preços no mercado físico apresentando recuperação e acelerando os negócios. A gente confere então como estão as negociações com café arábica, então, hoje lá no estado do Paraná. Atenção agora, cafeicultor, para mais números do mercado do café aqui no Brasil. A gente acompanha agora o indicador CPEA,
tanto para o café arábica quanto para o conilon, para ver como que eles reagiram no dia de ontem. Vamos então, a gente acompanha primeiro o café arábica, que fechou o dia negociado a R$ 479,85 pela saca de 60 quilos. Esse valor teve uma redução de 0,19% em relação ao fechamento da última sexta, quando a saca passava dos R$ 480. Ainda assim, no acumulado deste mês de dezembro, o valor do arábica aqui no Brasil já acumula forte alta, a alta passa dos 3%. A gente acompanha agora os valores do café conilon, produzido na sua maior parte no estado do Espírito Santo e também Rondônia. No dia de ontem também sofreu uma leve redução no mercado físico e a gente vê o fechamento agora. Olha só, R$ 378,80 pela saca de 60 quilos. Esse foi o valor médio da negociação, segundo o CPEA. Redução leve de 0,08% em relação ao fechamento da última sexta-feira, mas ainda assim, no acumulado do último mês, desse mês de dezembro, do dia 1º até ontem, dia 21, tem uma alta chega a 0,78%. Por aqui nós continuamos falando de café, agora para a região sul de Minas, portanto, um valor médio para a principal região produtora de café arábica do país. É o que você vai ver a partir de agora, indicador elaborado pela agência Rural Business, você confere conosco o acumulado dos últimos 30 dias. E esse intervalo traz essa situação aqui. No dia 21 de novembro eram R$ 485, no dia 1º de dezembro R$ 500, ele cai para R$ 490 no dia 11, ontem fechava R$ 497,50, então estável em relação ao que acontecia na sexta-feira. Você tem aqui uma relação entre o dia 21 de novembro e 21 de dezembro, no qual se tem um aumento do valor, uma melhoria nesse valor aqui para os últimos 30 dias, alta de 2,58%. Esse indicador Café Sul de Minas não sentiu a queda que ontem foi apresentada para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. A posição de mais curto prazo, posição de março, fechou a $1,17 por libra-peso. Mais um destaque para o setor cafeeiro do Brasil, agora falando sobre a inauguração de uma fábrica. Olha só, na semana passada foi inaugurada a primeira fábrica de cápsulas de café da marca Nescafé Dolce Gusto, fora da Europa. Foi a primeira fábrica fora da Europa inaugurada desta marca. E olha só onde ela foi inaugurada, foi aqui no Brasil, no município de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Essa notícia foi comemorada pelo setor cafeeiro do país, em especial os mineiros, isso porque abre mais uma possibilidade de negociação para os produtores locais. Além disso, a novidade foi vista como uma possibilidade de aumentar o consumo de cápsulas de café aqui no Brasil, isso porque o custo para o consumidor vai ser reduzido. Só no ano passado, ano de 2014, a alta no consumo de cápsulas de café aqui no Brasil foi de 74%. Olha só, mais uma boa notícia diz respeito ao que essa abertura dessa fábrica pode trazer aqui para o Brasil. O setor ainda acredita que isso vai fazer com que o café brasileiro seja ainda mais valorizado e mais reconhecido no exterior. Ou ainda falando de café, o Departamento de Agricultura norte-americano ampliou a expectativa de consumo no mundo, agora alcançando 148.300.000 sacas. De acordo com o Departamento norte-americano, essa ampliação acontece e amplia-se quase 560.000 sacas de café o consumo internacional, de acordo com o órgão norte-americano, e isso acontece de acordo com os números que foram apresentados por conta de valores mais baixos apresentados em todo o mundo, principalmente pela referência do café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Há pouco nós usávamos esse exemplo, daqui a pouco você vai ver também como é que estão os negócios no dia de hoje, mas para se ter uma ideia, a pressão sobre os valores sobre o café arábica no mais curto prazo são bastante fortes. O mais curto prazo operava ontem, fechava ontem abaixo de $1,20, era $1,17 por libra-peso.
Isso trazia o nível mais fraco, olha só, o nível mais fraco para os últimos 5 anos para esta posição. Bom, a gente continua falando sobre café. Eu citava que ontem fechava no valor mais baixo dos últimos 5 anos, o mais curto prazo, portanto é a posição de março. Vamos ver como é que está o café arábica hoje, negociado em Nova York. Vem em alta, mas eu vou chamar a atenção aqui do telespectador. Você vê que março apresenta uma recuperação agora quase a $1,19. Mas $1,18, tirando o dia de ontem, também é o menor valor dos últimos 5 anos. Portanto, tem pressão sim sobre o mercado internacional do café. Melhora essa situação um pouco, com uma alta de 1,23% na posição de março, mas ainda assim os negócios continuam pressionados. Agora um pouco menos, porque veio para 1,27 a alta, a $1,19 por libra-peso. Posição de maio vem sendo negociada a $1,21 mais 25 por libra-peso, alta de 1,25%. Julho, $1,23 mais 20 a libra-peso, alta de 1,10%. E setembro, com negócios a $1,25 mais 25 por libra-peso, alta de 1,17%. A gente continua acompanhando o mercado futuro do café, desta vez para a variedade Conilon, também chamada de Robusta, negociada na plataforma de Londres. Assim como o café arábica, que hoje vive dia de alta, o Robusta também sobe. Vamos acompanhar os números então. Você tem as negociações aqui para o café Robusta, negociado na plataforma Life em Londres. Posição de janeiro, negociando a tonelada a $1.492. A variação é positiva de 0,67%. A posição de março, maio e julho do ano que vem também sobem com mais força. Já ganharam $19 por tonelada no dia de hoje. Posição de março negocia o café a $1.527, alta de 1,25%. Maio a $1.553, subindo 1,23%, enquanto o café Robusta para entrega em julho sobe 1,21%. Negócios agora também acima de $1.500 a $1.577 por tonelada. Fabiano. Juliana, vamos ver então o mercado futuro nacional, Bolsa Paulista, café arábica negociado aqui. Vamos trazer os números então para a Bolsa de São Paulo. Se o pessoal destaca aqui como é que estão os negócios, o mais curto prazo para a Bolsa Paulista. Nós já vimos que o café arábica se recupera um pouco na Bolsa de Nova York. Temos também movimento de alta na plataforma Life de Londres para o Robusta. E agora voltamos a destacar o arábica mais na Bolsa de São Paulo. Muito poucos contratos negociados. Isso não chega a trazer uma referência maior para o café, mas a posição de março tem 460 contratos a $144,50 por saca de 60 quilos, com alta de 0,8%. A outra posição que tem negócios são muito poucas posições, são muito poucos contratos negociados, portanto, hoje os números de contratos ainda menor que o habitual na Bolsa Paulista. Bom, e por aqui o destaque volta a ser a previsão do tempo, e a região sudeste do país recebeu muitas chuvas entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Por outro lado, a região no norte de Minas Gerais e Espírito Santo recebem muito poucas chuvas, são muito irregulares, e isso atrapalha todas as produções, todas as culturas, em especial a do café, tanto a arábica quanto o conilon produzido no Espírito Santo. Quem fala sobre a previsão para a região sudeste é a Graziela Gonçalves, que volta ao Agricultura BR. Graziela.
Olha, por enquanto, a gente até vê na imagem de satélite alguma nuvem carregada entre São Paulo e também principalmente oeste e sul de Minas, mas infelizmente o estado do Espírito Santo e as áreas mais ao norte de Minas Gerais vêm enfrentando aí poucas chuvas e é por isso que o nível de umidade do solo por lá segue mais baixo com relação aos demais estados. Então, o que a gente vê é que infelizmente nesta região o café não vem se desenvolvendo tão bem, e especialmente a variedade Conilon, que é muito comum aqui no estado do Espírito Santo. Agora, ao longo desta quarta-feira, a previsão volta a ser de tempo mais instável, especialmente no estado de São Paulo, mas de uma maneira geral a chuva já diminui bastante de volume. E agora o tempo seco volta a predominar na maior parte do estado de Minas, Rio de Janeiro e também ainda o Espírito Santo. Durante a tarde, a temperatura já volta a subir mais nessa região. Já temos aí máxima em torno dos 34 graus no oeste de São Paulo, máxima em torno dos 31 no norte de Minas, e ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda não é de chuvas significativas, especialmente nessas áreas que mais precisam. A chuva por lá ainda segue muito irregular e com baixos acumulados. O estado de São Paulo ainda vai receber um pouco mais de chuva com relação aos demais estados. Teremos aí no leste acumulados em torno dos 30 milímetros, até dá para passar um pouco mais do que isso. E para o próximo período, a chuva de uma maneira geral em toda a região diminui de volume novamente, mas ainda não chega a ser satisfatória, infelizmente, entre o norte de Minas e o Espírito Santo. Eu volto com vocês. Tá certo, Graziela. Obrigado pela participação. Bom, e a gente segue por aqui trazendo para você agora mais informações de mercado, desta vez para o setor da cana-de-açúcar. Vamos aos números então de como opera o açúcar nesta terça-feira, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. Bom, fundamentos importantes para o cenário internacional do açúcar dizem respeito a dois fatores principais. Um deles, a redução na produção de cana-de-açúcar do Brasil, grande produtor de cana do mundo, maior do mundo, redução de 2,7% nessa próxima temporada, 2015-2016, o que significa menos açúcar no mercado. E outro fator também importante diz respeito ao déficit de açúcar nessa nova temporada. Os números só crescem, a estimativa de redução de déficit, de falta de açúcar no mercado, cresce a cada novo levantamento apresentado por instituições ligadas ao setor sucroalcooleiro. De acordo com uma consultoria, a nova previsão é de que faltem no mundo 8.200.000 toneladas de açúcar. É muito açúcar em déficit no mundo. E estes dois fatores principais têm sustentado os valores no cenário internacional. A gente acompanha agora como estão os números hoje, então, para o açúcar lá nos Estados Unidos. Há uma redução depois da alta forte de ontem, posição de março do ano que vem, opera agora 14 centos mais 91 por libra-peso, queda de 0,40%. Maio cai 0,47%, negócios a 14 centos de dólar, mais 52 por libra-peso, enquanto julho 14 centos mais 21, queda de 0,49%. Já o açúcar negociado em Nova York para entrega em outubro do ano que vem, opera a 14 centos de dólar, mais 26, hoje em queda de 0,41%. A gente vê as cotações operando na casa dos 14 centos, hoje em queda, mas lembrando que nos últimos meses elas vêm ganhando força, saindo da casa de 11 centos de dólar para os valores atuais. Aqui no Brasil, o que acontece é que os valores do açúcar também vêm ganhando preço nos últimos meses. Desde agosto, os valores não param de subir. A gente acompanha agora o cálculo feito pelo CPEA para os negócios com açúcar cristal negociado no Porto de Santos, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro. O valor ficou em R$ 81,45, só perdeu para o valor de sexta-feira, que passou disso, chegou a R$ 81,48 pela saca de 50 quilos. Apesar dessa redução de ontem, o preço do açúcar já acumula alta de 4% aqui no Brasil neste mês de dezembro e segue em patamares recordes. Por aqui, a Agricultura BR continua agora trazendo novos destaques para a previsão do tempo. Hoje você já viu como é que está a situação do Mato Grosso e de Goiás em relação à previsão de chuvas, questão de solo, principalmente relacionado à soja. Viu há pouco o que acontece no Sudeste, a previsão serve para essas culturas que estão em campo, café, cana-de-açúcar, como a Juliana destacava há pouco. E olha só, começou hoje, às 2h48, uma nova estação. O Brasil já está vivendo
prevendo o verão. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essa estação, relacionando também a produção agrícola do país. A Graziela está aqui conosco. Graziela, mudança de estação, estação nova, como é que fica a previsão do tempo? Os produtores, principalmente quem está com lavoura no campo, bastante preocupado. Olha, por enquanto a gente ainda está sob influência do El Niño, tá? Durante esse verão ele vai estar atuando, mas vai estar perdendo um pouco mais de intensidade. Mas mesmo assim a atmosfera ainda vai responder a esse aquecimento anormal. Então a gente vê que continua chovendo mais forte na região sul do país. As chuvas por lá seguem acima do esperado, especialmente aqui entre os 3 estados. Teremos chuvas acima da média também no extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul, aqui na divisa do Paraná com o estado de São Paulo. E agora, chuvas mais abaixo da média vão ficar especialmente aqui na região norte. Também podemos ter chuvas mais abaixo da média nessas áreas aqui mais ao norte da região nordeste, mas elas ficam próximas do esperado. Só que a questão é a seguinte, é a qualidade dessa chuva. Por influência do El Niño, a gente sabe que as chuvas acabam diminuindo de uma maneira geral no nordeste. Então o risco para irregularidades ainda continua. E no centro-oeste a chuva também até fica dentro do esperado, salvo pelo extremo norte de Minas Gerais, que ainda vai, o extremo norte do estado do Mato Grosso, que ainda vai sofrer com chuvas mais abaixo do esperado. Só que essa chuva ainda não vai vir com uma qualidade tão boa quanto a gente espera, por conta também da influência desse sistema. Pode ser que essa chuva ainda continue aí um pouco mais irregular, então essa palavra irregularidade ainda vai continuar sendo dita ao longo do verão. E o que a gente espera é que para o sudeste, essa chuva também siga mais próximo do esperado. Vamos ter aí frentes frias passando mais, vai ser um verão um pouco mais típico do que a gente espera, só o calor e pancadas de chuva para o final do dia, mas também não tira esse risco da irregularidade. Eu volto com você. Obrigado, Graziela. Daqui a pouco outras informações a respeito da previsão do tempo. Bom, Agricultura BR, você já sabe, você pode participar, mandar a sua contribuição, sua foto, seu vídeo, através do nosso WhatsApp, 67-9656-2266. Estamos esperando a sua participação. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, você vai saber como que o clima aqui no Brasil pode influenciar nos preços da soja lá em Chicago. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta terça-feira. Atenção para a informação de agora. Você vai ver como que o clima aqui no Brasil pode fazer com que o preço da soja negociado lá em Chicago atinja os $9 por bushel ainda antes da virada do ano. Bom, Juliana, o principal motivo é que esse clima tem causado problemas na produção brasileira de soja. Olha, como seria bom se confirmasse essa situação também na Argentina. Os dados da Argentina a gente não tem ainda. O que nós temos é um acompanhamento de lavoura, mostra como é que está o andamento por lá. E as informações dão conta de que boa parte das regiões produtoras estão muito parecidas com o que acontece no Rio Grande do Sul. Portanto, excesso de chuvas. Então, não seria novidade se daqui a algumas semanas, quando começarem a trazer as previsões da Argentina, e eu estou falando dos órgãos oficiais de lá, a previsão ser menor do que a da última safra, quando eles produziram quase 63 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, você tem acompanhou ontem e hoje e durante a última semana, números importantes sobre importantes estados produtores. Olha só, no caso do estado de Goiás, a produção já é estimada abaixo de 10 milhões de toneladas, 9 milhões e 800 mil toneladas. Rio Grande do Sul também prevê uma produção menor. Os números que nós trouxemos ontem, de acordo com a Emater do estado do Rio Grande do Sul, mostra uma diminuição de 3,56% em relação à produção para a temporada 15-16, mesmo numa área maior. No Mato Grosso, o IMEA prevê uma produção menor também, agora em 28 milhões e 30 mil toneladas. Apenas Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná, dos grandes estados produtores, é que não alteraram ainda as suas previsões, mesmo com excesso de chuvas que cai do centro do Mato Grosso do Sul ao sul e também todo o estado do Paraná, o que tem trazido, de acordo com os sindicatos rurais, impactos negativos em relação às áreas de produção. Isso daqui a algumas semanas a gente vai ter essa previsão, mas o fato é que você vai ver agora no estudo da agência Rural Business que essas questões climáticas impactam diretamente sobre a produção brasileira
pode ser menor e, com isso, não confirmar as estimativas, as últimas estimativas de Conab, de Departamento de Agricultura americano e também do IBGE. Você vai conferir agora alguns dados comigo. Nós temos aqui os levantamentos, aqui projeção da produção brasileira, Conab 102 milhões e 500 mil toneladas, temos IBGE com 101 milhões e 500 mil toneladas. Você vê aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com 100 milhões de toneladas. Dentro desse cenário todo, ainda tem a pressão positiva sobre o dólar, que é negativo para o andamento das commodities agrícolas por reduzir a competitividade dos produtos americanos. Então, tende a trazer uma queda para a soja negociada em Chicago. Mas Chicago, como você viu há pouco, ainda hoje você vai ter mais informações a respeito da soja operando por lá, tem mostrado números mais fortalecidos para a soja. Inclusive, hoje, no mais curto prazo, as 4 posições de mais curto prazo, todas elas chegaram a operar na marca, tirando o mais curto prazo, as demais operaram acima de $9 por bushel. E é esse o destaque da equipe de grãos da Rural Business, que vem dizendo que se isso vier a confirmar, ou pelo menos esse ensaio de uma pequena quebra na safra brasileira, poderia trazer os preços internacionais para cima. Vamos continuar trazendo aqui números, nós vamos mostrar agora o que acontece em relação à produção do estado do Mato Grosso. Esses dados aqui são da Conab, mostram as últimas safras. Nas últimas safras, Conab aponta que a temporada 14 e 15 são de 28 milhões de toneladas, produção 15 e 16, 29 milhões e 100 mil toneladas. Conab apontando aqui, comparando a temporada 11 e 12 com a 15 e 16, aumento de 33%. Bom, você que acompanha a Agricultura BR sabe que esses números aqui, de acordo com os sindicatos rurais, principalmente da região norte do Mato Grosso e da AproSoja Mato Grossense, não vão ser confirmados de jeito nenhum. Será 1 milhão de toneladas abaixo, mais de 1 milhão de toneladas abaixo, ficando pouco acima de 28 milhões e 30 mil toneladas. É a expectativa que se tem do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mas ganha reforço da Associação dos Produtores, ganha reforço dos sindicatos rurais, que vem apontando para uma situação complicada, porque houve lugares com necessidade de replantio e que o produtor resolveu assumir do jeito que estava, porque o custo seria maior se fizesse o replantio. Portanto, não o fizeram em boa parte do estado do Mato Grosso, como você já conferiu em algumas reportagens aqui no Agricultura BR. E olha, um fator que a gente às vezes acaba não trazendo, e para as próximas semanas você vai ter levantamentos estaduais, locais, a respeito dessa região, a nova fronteira agrícola do país, é o Matopiba. Isso porque Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia vêm sofrendo com a questão climática, sofrendo bastante, e por lá a produção pode ser menor, pode ser bem menor, até porque eles não conseguiram ter as condições ideais de semeadura. Vamos trazer aqui agora, então, outro mapa que mostra a produção no Matopiba. Você vê aqui a temporada 15-16, estado da Bahia, com projeção de 4 milhões e 180 mil toneladas. Bahia, que teve muitas áreas que eram destinadas a algodão, que migraram para a soja. Tocantins, 2 milhões e 480 mil toneladas é a expectativa. Maranhão, 2 milhões e 70 mil. Piauí, 1 milhão e 830 mil, totalizando 10 milhões e 560 mil toneladas. Mas como você já viu aqui na Agricultura BR, não tem condições em boa parte do Matopiba de fazer essa semeadura, as condições não se confirmam e com isso essa produção aqui de toda a nova fronteira agrícola pode ficar sim prejudicada ou reduzida. As chuvas seguem realmente muito irregulares na região do Matopiba, essa nova fronteira agrícola do país, e as lavouras de soja estão sendo bastante castigadas. A gente volta a falar com a Graziela agora, então, lá em São Paulo, para saber se tem previsão de chuva para o Matopiba nas próximas semanas, para trazer algum alívio ao produtor rural. Graziela, como fica a condição climática, então, no Matopiba nos próximos dias? Olha, infelizmente as notícias não são das melhores. A gente até vê uma ou outra nuvem mais carregada aqui na região, mas infelizmente essa chuva não está vindo de maneira significativa. Tanto que se a gente for ver a região nordeste de uma maneira geral, os índices de umidade do solo ainda seguem muito baixos. A gente até teve uma melhora, mas muito pequena, aqui no sul do estado do Maranhão, por conta de uma ou outra chuva que acabou caindo por lá, mas de uma maneira geral, a região toda aí tem baixos índices de umidade. Agora, ao longo
desta quarta-feira, a previsão já volta a ser de tempo mais seco, inclusive para o estado da Bahia. Olha só, o sol vai predominar na maior parte da região, as chuvas que caem mais próximas do litoral e ao longo dos próximos dias não temos acumulados significativos o suficiente para reverter essa situação. Olha só, o estado da Bahia tem aí acumulados em torno de no máximo 5 milímetros. O estado do Piauí e do Maranhão, principalmente na divisa, ainda tem acumulados um pouquinho maiores, em torno dos 30 milímetros, mas a chuva não vai ser completamente abrangente, inclusive para o próximo período. A gente até vê uma certa melhora por aqui, mas infelizmente não tem volume suficiente para trazer boas condições para esse solo. O mesmo para a região norte. A gente até vê que teve uma chuva aí que melhorou um pouquinho a condição do solo, aqui entre o estado do Pará e o norte do estado do Tocantins, mas não foi suficiente para trazer boas condições de uma maneira geral. Essa chuva ainda está muito mal distribuída. Inclusive, durante os próximos dias, olha, o acumulado no estado do Tocantins mal vai passar dos 15 milímetros. E essa chuva ainda vai vir de maneira mal distribuída lá para o próximo período também, quando as condições continuam as mesmas. Então, infelizmente, não temos as melhores notícias para dar para esse produtor. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, então, Graziela. Obrigada pelas informações de hoje. Até amanhã. Fabiano. Tá certo, Juliana. A região do Mato Piba, então, fronteira agrícola, segue com muita preocupação sobre a produção nesses estados. Por aqui nós vamos mudar de região, voltar para o sul do Brasil, porque hoje o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, ligado à Secretaria de Agricultura, divulgou seu levantamento semanal. E esse levantamento semanal trouxe muitas novidades em relação ao que vem acontecendo com a soja já totalmente semeada em solo paranaense. Vamos conferir agora alguns dados. Nós temos aqui o estado do Paraná em destaque em relação à área cultivada, que é de 5.239.141 hectares. Desses 5.239.141 hectares, tem 20% em boas condições, 75% estão com condições medianas e 5% apenas em condições ruins. Esses números aqui, para as condições boas, médias e ruins, não tem qualquer alteração em relação aos relatórios que foram apresentados, os levantamentos apresentados nas duas últimas semanas. Lembrando que semana passada, aquele relatório que você acompanhou aqui na Agricultura BR, foi o mensal que traz a expectativa em relação à produção do Paraná. Agora, em relação ao avanço, em relação ao desenvolvimento das plantas, sim, teve aumento. Floração chegou a 34% e a frutificação em 37% aí em relação à soja cultivada no estado do Paraná. O DERAL ainda não traz os efeitos dessas chuvas mais intensas sobre diversas áreas de produção paranaense, que, de acordo com os sindicatos rurais, vem sim sofrendo um pouco em relação a essa produção. Os destaques aqui continuam o mesmo, quer dizer, da semana passada, previsão do DERAL é que o estado do Paraná produza 18.101.722 toneladas de soja. Já são 143 os casos de ferrugem asiática da soja registrados no Brasil no início da safra até agora. O número é praticamente o dobro do observado nessa mesma época do ano passado. O estado do Paraná lidera o ranking de focos da doença, com 66 casos registrados. Em segundo aparece o Rio Grande do Sul, com 46, e depois o estado de São Paulo, com 11 casos. Os dados são do consórcio Antiferrugem, uma parceria entre órgãos públicos e privados que atua há uma década no combate à doença. A gente sabe que a ferrugem asiática da soja é a principal doença que atinge as lavouras aqui do Brasil e reduz muito a produtividade no campo. E esses focos apareceram, em sua maioria, por conta do excesso de chuvas, quando a umidade eleva o aparecimento da doença.
Olha, e com a soja em desenvolvimento, a preocupação é o combate realmente à ferrugem asiática, principalmente na região sul do país e no Mato Grosso do Sul, está sendo mais comum por conta do excesso de umidade. No estado do Mato Grosso, tem a preocupação da ferrugem asiática, evidentemente, mas lá também tem a preocupação com o estresse hídrico sobre as plantas por conta das chuvas que são irregulares. De acordo com os técnicos de campo, as lavouras que tiveram cultivo sobre uma palhada mais intensa, uma palhada mais adequada, devem sofrer menos com estresse hídrico. E é o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. São Pedro parece que atendeu os pedidos dos produtores aqui na região do Médio Norte do Mato Grosso. Nessa noite choveu 8 milímetros e isso já dá uma diferença muito grande na lavoura. Eu converso agora com o Dr. Silvio Espera, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril aqui de Sinop, que vai nos falar o quanto que a planta tem sofrido por falta desse estresse hídrico, Dr. Silvio. Seguinte, nós estamos realmente sofrendo um processo de redução de chuvas esse ano e isso tem afetado muito mesmo a lavoura de soja. E a gente pode ver isso muito bem visível, está muito visível. Olhando aqui nessa lavoura, nós temos uma condição aqui onde houve uma destruição de soqueira de algodão e nessa situação a palha também foi destruída, ela foi incorporada e rapidamente se decompôs. E agora nós temos aqui uma situação onde o solo descoberto, que favorece muito a evaporação, principalmente por essa condição de falta de chuva e temperaturas elevadas. Então nós vemos aqui casos extremos de estresse hídrico em plantas. Aqui nós temos um exemplo, claro, de uma planta estressada, que está numa condição de falta de cobertura do solo por palha, e de planta que já numa mesma condição de pouca pluviosidade, mas com o solo coberto com palha, nós observamos, nitidamente se observa, né, o crescimento das plantas. Pode ver que essa planta aqui teve que investir mais em raiz, em tronco, para suportar essa condição de estresse. Enquanto que essa planta aqui pode investir mais em crescimento vegetativo e reprodutivo. Certo. Então essa planta mostra sinais de estresse hídrico muito mais do que essa aqui, a poucos metros uma da outra, numa condição de cobertura de palha bem distinta uma da outra. Silvio, nesse caso, como é que está o solo no Mato Grosso? O índice de compactação atrapalha o desenvolvimento da planta também? Nós fizemos alguns levantamentos aqui na região de Sinop, nos municípios da região, a gente tem observado que as lavouras estão com a condição adequada de solo até os seus 8, 10 centímetros no máximo. Abaixo disso, nós estamos encontrando muitas áreas com compactação. E essa compactação é originada de operações antigas de gradagem, mas ela continua ali. E nós estamos observando que pelo excesso da prática de fazer adubação apenas em superfície, a adubação a lanço, está concentrando toda a fertilidade do solo apenas na camada superficial. Certo. E hoje a gente observa muito isso nas raízes, o sistema radicular das plantas, com ou sem estresse, estão ficando confinados à camada superficial. Uma coisa que é visível, que está acontecendo também aí por falta dessa chuva, é que o adubo que foi incorporado, que foi jogado no solo a lanço, ele não incorporou por falta de água. Exatamente. Esse ano ficou bem evidente, nós temos visto em várias lavouras, em vários locais do Mato Grosso, que os grãos de fertilizante ainda estão praticamente todos na superfície. Eles não se dissolveram e não se permeabilizaram no solo. Eles estão sendo, assim, numa condição de perda mesmo, de não aproveitamento desse fertilizante. Isso está bem evidente em vários locais aqui no estado. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações aqui, tá ok? Sempre os olhos. Valdir Pacheco para o SBA. De volta aqui no estúdio, a gente fala de preço da soja. Isso porque ontem, com o dólar rompendo mais uma vez a casa dos R$4 aqui no Brasil, o indicador Soja Brasil, que é um cálculo feito com 10 estados produtores, para a gente chegar a um valor médio nacional
para o preço pago ao produtor rural pela saca de 60 quilos, registrou uma forte alta. A alta foi de 1%, com o preço da saca saindo de R$ 75,85, negociado na última sexta, para o valor de R$ 76,60 no dia de ontem. Esse valor de ontem foi o mais alto em 82 dias, mais alto desde o dia 1º de outubro. Vamos acompanhar agora no gráfico para ver como foi a evolução nos últimos 30 dias para o indicador Soja Brasil, feito pela agência Rural Business. Você acompanha aqui que no dia 21 de novembro o valor era de R$ 74,85, já pulava para casa dos R$ 75 no fim do mês, atingindo R$ 75,20 no dia 30. Já no mês de dezembro, recuou um pouco, no dia 7 atingindo R$ 74,55 e no dia 15, R$ 75,90. Finalmente, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, o valor chegou a R$ 76,00, alcançando a marca de R$ 76,60, acumulando alta de 2,34% nos últimos 30 dias. Mas agora, se a gente relembrar o valor que era negociado nessa mesma época, mas lá no ano passado, dia 21 de dezembro de 2014, aí sim há uma alta bastante expressiva, ela chega a quase 25%, já que lá atrás, um ano atrás, o preço médio da saca era de R$ 61,48. Por aqui o destaque continua sendo para o mercado da soja. Vamos acompanhar agora o que acontece com o dólar, que motivou essa alta mais elevada nesta segunda-feira, e também a soja operando na Bolsa de Chicago. Vamos ver como é que estão as posições. Dólar hoje na abertura do programa vinha em queda, soja vinha na estabilidade. Vamos acompanhar aqui o que acontece com o dólar. Dólar cai, mas agora cai menos. A queda para o dólar nesta terça-feira superava 1% nas duas primeiras checagens que nós fizemos aqui na Agricultura BR, na abertura do programa e também por volta das 13 horas, um pouco antes das 13 horas no horário de Brasília, estava com uma queda acima de 1%, essa queda então diminui. A queda agora é de 0,82% e o dólar comercial é negociado a R$ 3,99 mais um. Vamos trazer agora então os destaques do outro fundamento que forma preço aqui no Brasil, é a soja na Bolsa de Chicago. Ela vinha dentro da estabilidade no Agricultura BR, que nós estávamos acompanhando, e agora nós temos a soja vindo mais uma vez em alta. A soja hoje já teve uns momentos bastante interessantes, operando com uma alta maior, e agora volta a operar em alta, com 0,28% de elevação na posição de janeiro, $8,93 por bushel. Março, $8,94 o bushel, alta de 0,28%, alta de 0,19% para maio, $8,98 o bushel sendo negociado, e julho apresentando números acima de $9, $9,05 mais 50 o bushel, alta de 0,16% para essa posição. Então agora a soja volta a operar em alta na Bolsa de Chicago. E já que estamos falando de Estados Unidos, vamos conferir então alguns dos números que foram apresentados hoje. Hoje você já conferiu que os números dos embarques de milho foram bastante positivos na última semana, do dia 10 ao 17. Hoje nós trouxemos até uma comparação com a semana do dia 3 a 10. Você vai ver agora como é que ficou então soja. E nós temos aqui as exportações em embarques de soja, comparando a temporada 14-15 com a 15-16. 14-15 totaliza 27.930.000 toneladas embarcadas, a 15-16, 24.670.000 toneladas de soja embarcada, portanto, recuo de 12% comparado um ano a outro. É importante ressaltar que essa última semana teve 1.460.000 toneladas enviadas ao exterior, 7,72% a mais do que na semana imediatamente anterior, portanto, do dia 3 até o dia 10. Houve uma ampliação nos embarques norte-americanos. Dando aqui os últimos números aqui em relação à soja, exportações americanas, o que aconteceu nas últimas temporadas. Em 5 anos, o Departamento de Agricultura aponta para alta de 25,7%, porque a temporada 15-16 tem uma meta de exportação de 46.700.000 toneladas de soja.
Essa edição do Agricultura BR de hoje vai ficando por aqui. Fique atento, logo mais tem a próxima edição às 17 horas. Antes da gente se despedir, você relembra quais foram os principais destaques do dia. Bom, você viu como é que está a condição climática para o Mato Piba e também no estado do Mato Grosso. Não está nada bom, mas o Mato Grosso tem uma notícia importante. Isso porque, comparando o primeiro trimestre com o quarto trimestre de 2015, houve ampliação nos valores negociados para a soja. O estado de Goiás reduz a sua estimativa para a produção de soja nessa temporada 2015-2016. Espera agora colher 9.800.000 toneladas. As lavouras de milho primeira safra do estado do Paraná entraram em fase de maturação. E ainda falando no Paraná, você também viu aqui com a gente que os cafezais, enfim, recuperaram neste ano os prejuízos causados pela geada do ano passado e assim tiveram uma produção, uma safra maior em 132%. Essas informações e outras mais você encontra no blog do Agricultura BR. E se quiser reassistir esta edição, ela está no YouTube, é só você procurar. Obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.